Glória a Deus. Mais uma vez, que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja com vocês, amém? Amém. Sem fim, antes Romanos, capítulo 10. Hoje é culto de Santa Ceia. Glória a Deus. Eita glória. Quem está feliz com o Senhor, não, glória a Deus. Eu vou colocar o irmão Valmir aqui no louvor, viu, irmão Valmir? No começo você estava afinando, depois eu vi você tocando bateria. Eu acho que eu vou colocar você no louvor aqui, irmão. Você vai ficar no louvor, glória a Deus. Tudo para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 13. Aleluia. Quero deixar essa palavra da Sagrada Escritura aos nossos corações. Deus assim nos diz desta forma. Quem achou, diga amém. Amém. Aleluia. Diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será Salvo. porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será Salvo. Vamos todo mundo repetir no 3, vamos lá, 1, 2, 3, já. Porque Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. aleluia, glória a Deus. Podeis acertar, aplaudindo e glorificando a oração da defesa. Agora é o momento que nós ouvimos a voz do Senhor Jesus Cristo. Verdade, em todo o tempo nós estamos ouvindo deste culto, né? Desde o início do culto. Irmãos, como é importante nós invocarmos o nome do Senhor. Como é importante clamar o nome do Senhor em qualquer circunstância, em qualquer momento nós temos que clamar ao nome do Senhor Jesus. Pois o apóstolo Paulo diz que todo que invocar, todo aquele que invocar, clamar e pedir, aquele que de fato estiver, aleluia, conectado com a presença de Deus, todo aquele que de fato estiver clamando, buscando o nome do Senhor, será salvo. E o que nós mais precisamos nesta vida é sermos salvos pela graça do nosso Senhor e Salvador. Vir para a igreja não é uma brincadeira. Levantar as mãos, aceitar ao Senhor Jesus não é uma brincadeira. Participar do corpo e do sangue de Cristo Jesus não é uma brincadeira, mas é um compromisso sério daqueles que de fato aceitaram a Jesus, daqueles que negaram as práticas mundanas, daqueles que estão caminhando para o Senhor Jesus. Oh, como esse mundo
salvos. Amém. Nunca foi tão necessário clamar o nome do Senhor Jesus. Existem pessoas que estão brincando com a palavra de Deus. Existem pessoas que estão zombando da palavra de Deus, ainda em cima do altar, o lugar que foi para ser colocado como lugar de responsabilidade, o lugar aonde que foi colocado para o homem ou para a mulher pregar a verdadeira palavra do Senhor. O apóstolo Paulo, ele foi levantado para pregar a palavra de Jesus Cristo e fazer o ide, e ele fazia aquilo com perfeição, ele fazia aquilo de fato com muito amor, com muita ousadia. Que eu e você possamos ter também esse espírito valente do Senhor Jesus, que possamos ter essa ousadia de pregar a palavra do Senhor e levarmos a sério, porque o Maranata vem, o Senhor Jesus. Breve o Senhor Jesus voltará para nos buscar. E olha como que vai ser decepcionante para aqueles que ficarem, como vai ser apavorador, como vai ser de uma forma assim tremenda daquelas pessoas que ficarem, porque as pessoas procuram a morte, mas não acharão a morte, porque a morte fugirá e já não há mais, não haverá, aqui clamar, aqui recorrer, a não ser que seja com a sua própria vida, no momento certo, na hora certa. Meu irmão, minha irmã, o tempo já está, como se diz, nos acréscimos. Nós já estamos nos acréscimos da volta do Senhor Jesus. Como de costume eu sempre falo, Jesus está com a mão na maçaneta, já para abrir a porta e aí falar: vinde a mim, vinde a mim. Como é importante nós invocarmos o nome do Senhor. Por que eu falei que há muitas pessoas que brincam com a palavra do Senhor? Ontem estávamos aqui e eu não sabia, mas eu ouvi um comentário que foi até acho que foi, não sei se foi o irmão Anderson ou se foi a irmã Thaís, que falaram sobre uma igreja de São Luís, que é nome de livre, que tem ali, você pode fazer tudo, de fato, tudo, por isso que o nome é livre, o homem se sente mulher, a mulher se sente um homem, e aí você já viu como é que fica, as coisas. Então, imagina como é que vai ser a vida dessas pessoas que se dizem pastores, pastoras, bispos, apóstolos, aquela coisa toda. Como é que vai ficar a vida deles no dia do juízo final? Olha o que a Bíblia nos relata no livro de Coríntios. É importante nós entendermos uma coisa. Aleluia. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículos de número 9, a partir do 9 nós vamos ler o 9 e o 10. Existe uma questão para que nós possamos alcançar a salvação. O reino de Deus não é para qualquer pessoa. O reino do Senhor não é para qualquer que se diz ser crente. Aquela pessoa que fala assim: eu sou evangélico, eu sou crente, mas anda de uma vida tortuosa, anda numa vida errada, anda numa vida que, como se diz, na igreja eu sou crente, mas lá fora eu sou eu mesmo. Isso está errado. Olha o que o apóstolo Paulo fala para a igreja de 1 Coríntios: não sabeis que os injustos não vão herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. O reino do Senhor não é para qualquer um, não é para aquele que não quer compromisso. O reino de Deus, a salvação, é para aquele que de fato quer compromisso, fidelidade com Deus. Assim como você é fiel ao seu marido, à sua esposa, aos seus filhos, à sua família, assim você deve ser fiel a Jesus Cristo. Assim você deve ser fiel à
querido, assim a nossa vida cristã tem que estar em concordância com o Senhor Jesus Cristo, porque se nós não estivermos com concordância, se o nosso espírito não estiver atraído ao Espírito de Deus, estaremos julgados para a condenação eterna. Isto é fato. Pastor, mas por que você veio pregar isso hoje? Sabe por quê, meu irmão? Sabe por quê, minha irmã? Porque eu vejo muitos e muitas aí em igreja, muitas pessoas que estão brincando, que estão esquecendo que o tempo nessa terra já está acabando, o nosso tempo aqui já está acabando. Jesus voltará, Jesus buscará os lavados, os remidos pelo teu sangue, pelo sangue de Cristo Jesus. É de fato, só aqueles que têm compromisso com o Senhor Jesus, levanta a sua mão. Só aqueles que têm compromisso com o Senhor Jesus, começa a aplaudir a Ele, glorificar a Ele. Só aqueles que têm compromisso com Jesus, dá glória a Deus, porque Ele merece toda honra e toda glória. Aleluia. E aí, pastor, para por aí. Existe de fato, né, uma regra para que nós possamos ser salvos. Existe? Sim, existe uma regra, e ela é muito simples, não é complicado, nada que Jesus nos pede. Apocalipse capítulo 21, ali o apóstolo João estava tendo uma visão, e ali Jesus fala para o apóstolo João dessa forma, capítulo 21, versículo de número 7 em diante. Ele diz assim: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. A primeira hipótese, o primeiro critério é sermos chamados de filhos de Deus. O primeiro critério é vencer este mundo, é vencer a maldade deste mundo e sermos aceitos, e ali sermos escolhidos como filhos de Deus. Para por aí? Não. Verso 8, ele diz assim: mas quanto aos covardes, em outras palavras, em outras traduções bíblicas, vai estar escrito aos tímidos, aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos. Aí eu vou dar uma parada. Quando se fala de mentirosos, eu coloco todos os mentirosos, aqueles que são homens pensam que são mulheres, aqueles que são mulheres e pensam que são homens, aqueles que estão ali vestidos de ovelhas, mas são verdadeiros lobos em cima do altar, enganando a humanidade toda, sabe? Estes são também mentirosos. A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Não haverá perdão. Não haverá perdão. Pastor, e o que eu preciso fazer para ser salvo? Obedeça a palavra de Deus, obedeça a palavra do Senhor, obedeça. Lembra de uma coisa, eu sempre gosto de colocar sempre em paralelo as coisas para a gente começar a viver mais fácil. Sabe, quando nós estamos na casa dos nossos pais, quando nós éramos crianças, o simples era a gente obedecer. Obedece que você não tem castigo, obedece que você não apanha, obedece que você não vai levar xingo, né? Pronto, obedece que você não vai ficar fora do reino, obedece que você não vai ficar fora do céu. Como é que eu faço? Lembra também a mesma coisa, quando você está trabalhando na empresa, você tem um horário para ser cumprido, obedece ali, faça o seu serviço com responsabilidade, porque você não vai ser mandado embora. Cumpra bem suas tarefas ali e pronto, nada mais, obedece.
Deus quer de fato obediência. Quem está entendendo aqui da glória a Deus? Glória a Deus. Fala assim: Jesus, eu preciso ser salvo, e eu invoco o teu nome. Salva-me, salva minha casa, salva os meus familiares, pois eles também precisam. Aleluia. Quantas vezes nós clamamos pelos nossos familiares, por um ente querido, ou até mesmo por um vizinho, um amigo, né? Isso é importante. É importante nós obedecermos, invocarmos o nome do Senhor. Com certeza é necessário, mas também é necessário que a igreja faça o ID do Senhor, que a igreja de fato faça o ID do Senhor Jesus Cristo, que nós possamos fazer o ID todo o tempo, em todo o tempo. Jesus está voltando. Oh, glória a Deus, Jesus está voltando para buscar a noiva do Cordeiro. Romanos capítulo 10, aliás, Romanos capítulo 8, versículo de número 1. Você vai entender que não é difícil, que não existe dificuldade. Uma coisa que tem na vida do cristão, na vida do ser humano, na verdade, para que ele possa andar certo com as coisas, uma coisa que atrapalha é uma coisa chamada preguiça, desânimo. Para de preguiça e fala as coisas certas. Romanos capítulo 8 fala assim, versículo 1: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí é o que eu falei, nós temos que estar em concordância com o Espírito. O nosso Espírito está em concordância com Deus. O nosso Espírito, a nossa alma está em concordância com o Senhor. Senão, irmão, vai ser igual água e óleo, não mistura, né? Vai ser igual água sendo misturada com óleo, tentando misturar com óleo, o óleo com água, não se mistura. Assim é o pecado com a santidade, não andam juntos. O pecado e a santidade é inimigas. Versículo de número 2, Romanos 8: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. O que nos leva para a morte? O pecado. Lembra que eu sempre gosto de lembrar dessa passagem que Adão, como estava no Éden, e Eva estava lá no Éden, vivia uma vida abençoada, feliz, não conheciam o mal, não conheciam a morte, não conheciam nem o que era um simples resfriado, uma gripe, um atinho. Só hoje eu esperei não sei quantas vezes, né? Não sabia o que era. Porque não tinha pecado. Não tinha pecado. Não sabia o que era bom, quanto mais o que era morte. Mas um dia o pecado entrou e aí veio a morte, veio a lei, veio o pecado e acabou com a humanidade. Irmãos, quanto mais nós pecamos, mais perto da morte, da sepultura nós estamos. Está vendo? Muito pecado. Gabo deixou. Quanto mais nós pecamos, mais perto da sepultura, mais perto da morte nós estaremos. Mas quanto mais nós somos abençoados, quanto mais nós buscamos a Deus, nós estamos mais perto da glória do Senhor Jesus Cristo. Vamos lembrar de como que isso é possível. Se eu obedecer, se eu buscar a Deus, como eu estarei mais perto de Deus? Muito simples. Se lembram que quando ali Moisés, ele subiu ao monte, ele ficou 40 dias e 40 noites, e Deus deu para ele as tábuas dos 10 mandamentos. Ali a Bíblia
o seu rosto brilhava, que a comunidade não conseguia enxergar o rosto, não conseguia olhar para Moisés, porque o brilho de Deus estava estampado sobre a vida de Moisés, sobre o rosto de Moisés. Quem se lembra disso, dá uma glória a Deus. Glória a Deus. Sabe o que nos cobre? Sabe o que nos leva a estar mais perto do Senhor? É a obediência. O que nos leva a estar mais perto da vida eterna é a obediência. É a obediência. É por isso que Jesus disse em João capítulo 8, versículo de número 32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se nós conhecemos a verdade, nós obedecemos a verdade. E quando nós estamos em obediência, quando nós estamos encaixados de fato na verdade, nós não somos amaldiçoados, nós não somos presos, nós estamos livres. João capítulo 8, versículo de número 36, o próprio Cristo, após dizer conhecereis a verdade vos libertará, ele disse: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Uma vez que nós aceitamos a Jesus e de fato obedecemos e continuamos em obediência, não existe maldição, não existe mais macumba que pegue-nos, não existe mais praga, não existe mais, porque nós fomos feitos livres, nós somos libertos. Uma vez que nós aceitamos ao Senhor Jesus e assim nós continuamos em obediência, nós estamos livres de toda maldição, de todo o pecado. Então, veja, esta palavra que eu quero deixar para cada um de vocês. Coloca lá o João 8,32, por favor. João 8,32. Fica de pé, igreja. Fica de pé, por favor. Fica de pé. Vamos no 3 e vamos repetir esse versículo. Põe a mão no seu coração. Põe a mão no seu coração e dita e fala com fé. Diz assim: e conhecereis a verdade. Vamos de novo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meu Deus e meu Pai, eu oro por cada família, eu oro por cada irmão, eu oro por cada irmã. E Pai, em nome de Jesus, segundo essa palavra que foi dita pelos lábios dos meus irmãos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Assim seja, Pai, nas famílias aqui presentes, que possamos andar em obediência, que o Senhor nos cobre, que o Senhor possa nos colocar sobre nós a armadura de Efésios capítulo 6, versículo de número 10, que a armadura do Senhor esteja conosco, Pai, a cada dia, a cada momento, que nós, hoje, nós dizemos, somos libertos, porque o Senhor Jesus me libertou, porque um dia eu, aleluia, essa igreja conheceu a verdade, e essa verdade que é o Senhor Jesus nos libertou de todo mal. Em nome de Jesus,